Olá, povo de Deus, quinta-feira, 31 de agosto de 2023, 21ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3, de 7 a 13, e Mateus 24, de 42 a 51. Irmãos, ficamos confortados em meio a tanta angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Paulo está em Corinto, mas não se desliga das comunidades que ele fundou. Impedido de ir pessoalmente a Tessalônica, ele enviou Timóteo para reforçar a comunidade na fé. Quando Timóteo regressa, dá notícias de que os tessalonicenses estão firmes e muito animados no caminho iniciado pelo apóstolo. Essas notícias recuperam a alegria de Paulo, que expressa todo o seu carinho à comunidade de Tessalônica. Também deixa claro que quer voltar à comunidade para completar o que ainda falta à fé deles. Paulo é sempre muito preocupado com a questão da profundidade do testemunho da fé em Jesus Cristo. O amor que o anúncio do Evangelho suscitou no coração do apóstolo é como que uma espada que o atravessa. Ainda inquieto noite e dia por causa do bem que quer àqueles que a palavra tinha regenerado para a vida da graça. Mas agora põe tudo nas mãos de Deus, dando graças e intercedendo pelos seus amados tessalonicenses. Sem dúvidas, Paulo é um exemplo de evangelizador, que não somente anuncia o evangelho como um verniz na linguagem de São Paulo VI. O anúncio do querigma tem que ser completo: vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor. Nenhum aspecto do mistério do Cristo pode ser negligenciado. E depois de ter anunciado, o acompanhamento se faz necessário para que tudo caminhe com diligência e vigilância até a vinda do Senhor. Esse é um tema que aparece muitas vezes nesta carta. Mateus 24, 42, 51. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera
e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A vinda do Senhor Jesus era um tema muito frequente nas comunidades no final do primeiro século. Os capítulos 24 e 25 de Mateus compreendem, por isso, o grande discurso escatológico de Jesus. Enquanto esperam essa vinda, é recomendado às comunidades dos crentes que fiquem atentos e vigilantes, pois ninguém sabe nem dia nem hora que isso acontecerá. A conjuntura favorecia tais discursos assombrosos até, pois no ano 70 o templo tinha sido demolido e as perseguições tinham aumentado. Apesar de ser um discurso amedrontador, sua finalidade era encorajar os cristãos para que suportem tudo com a cabeça erguida. Porém, é-lhes cobrado perseverança, vigilância e coragem. O mundo e a história caminham não para o fim, mas para a plena realização. Haverá catástrofes, mas abrir-se-á uma nova beleza. É neste contexto que Jesus exorta à vigilância com 4 belas parábolas. Hoje escutamos a primeira, cujas palavras-chave são: vigiai, estai preparados, a vinda do Senhor é certa, mas a hora é incerta. A imagem do ladrão é muito expressiva e bem conhecida na igreja primitiva. Deve vigiar a casa o dono, mas também os servos, que são seus amigos e estimam a casa. O servo fiel e prudente faz às vezes de dono da casa e trata bem seus companheiros. O mau servo aproveita da ausência do dono para desperdiçar os bens e maltratar os companheiros. Naturalmente terão fins diferentes quando regressar o dono. Os dirigentes da igreja hão de ser servos fiéis e prudentes e não maus servos, como eram os chefes de Israel no tempo de Jesus. A escatologia, ou seja, o estudo sobre o fim dos tempos, deveria ser o motor de ação para o tempo presente. Ter consciência da frugalidade da vida não deve nos colocar em situação paralisante e cheia de medo. Não. Tal consciência deve nos levar a viver com mais amor uns aos outros, nos abrindo para receber as graças do reino de Deus antecipadas. Afinal, na oração que Jesus nos ensinou, dizemos: venha a nós o vosso reino. Portanto, venha. Para que ele venha, precisamos nos preparar para perceber seus sinais já na história, mesmo sabendo que ele não se esgota aqui. Um beijo no seu coração.